Finalmente tivemos a estreia de Wicked no Brasil. Ele estreou agora dia 21 de novembro. Eu tive a oportunidade de assistir no dia 19, na sessão de spoiler. Eu queria comentar um pouco sobre o Wicked, né, gente? Porque a internet só falou disso por muito tempo. Eu fiquei segurando esse vídeo aqui pra poder falar depois. Na verdade, eu queria gravar antes de eu assistir. Mas eu falei assim, cara, eu acho que é melhor eu gravar um conteúdo mais completo pra não fazer 2 vídeos falando sobre a mesma coisa, porque realmente é um pouco chato. Mas como eu enrolei bastante pra poder gravar esse conteúdo, então assisti o filme e agora eu vou conseguir gerar o conteúdo falando sobre o entorno. Eu não vou falar exclusivamente só sobre o Wicked, mas eu vou contar toda essa história envolvendo o Mágico de Oz, os livros e os filmes e o musical também. Todos eles têm uma história diferente, por mais que sigam o mesmo enredo, mas contam a mesma história de uma forma completamente diferente. E é isso que eu queria destrinchar aqui nesse vídeo com vocês. Para você que tá chegando pela primeira vez, eu sou o Rob Narok e esse é o meu canal, onde você consegue me assistir pelo Spotify, Amazon Music, plataformas de streaming de áudio e também de vídeo, como o YouTube. Esse vídeo também fica disponível lá para você assistir, caso você queira ficar olhando pra minha cara, que não tem nada de muita coisa interessante, mas tem gente que prefere assistir. Mas enfim, o Wicked é uma adaptação do filme clássico O Mágico de Oz de 1939. Ele conta a história de origem da bruxa Elphaba, a bruxa má do Oeste. E como ela conheceu a Glinda, como ela cresceu, como ela desenvolveu os poderes dela, até chegar à parte que a gente conhece no filme clássico O Mágico de Oz. Fazendo um leve resumo aqui da história do Mágico de Oz, para você que não conhece, o que eu acho um pouco impossível, né? Só se você viveu numa caverna nesses últimos, Nesses últimos 85 anos. O Mágico de Oz, ele conta a história da garotinha Dorothy e o seu cãozinho Totó. Ela vive numa fazenda no Kansas com seus tios. Acontece ali meio que uma tempestade, onde um tornado atinge a casa onde a Dorothy mora, joga ela no mundo fantástico de Oz, né? O mundo mágico de Oz, na verdade. O mundo fantástico de Oz é outro filme que eu também vou comentar sobre. Mas joga ela no mundo de Oz. Nisso, ela é recebida pela Glinda, que conta pra ela que a bruxa que existia ali foi morta pela Dorothy na chegada dela, porque a casa caiu sobre ela. E nisso surge a bruxa má do Oeste, que veio ver ali com os próprios olhos dela o que tinha acontecido com a irmã dela. E quem era essa nova bruxa que tinha matado sua irmã, né? Mesmo que acidentalmente, coitada, mas ela fez ali a casa cair na cabeça da irmã da outra. E logo ela foi atrás dos sapatos que a irmã dela tinha, né? Os sapatos de rubi que a irmã tinha, que desaparecem e aparecem magicamente nos pés de Dorothy. E nisso a Glinda fala que agora ela é a responsável dos sapatos, já que os sapatos escolheram ela. E a Dorothy, coitada, ela só queria voltar pra casa. A Glinda fala pra ela que pra ela voltar pra casa, ela teria que ir até o Mágico de Oz, que poderia ajudar ela a retornar pra casa dela. E o que acontece? Dorothy sai numa aventura até o Mágico de Oz pra poder fazer esse caminho de volta pra casa. No meio do caminho ela encontra o Espantalho, o Homem de Lata e também o Leão Covarde. Nisso todos se juntam ali nessa caminhada junto com a Dorothy para poder chegar ao mágico e fazer os seus pedidos, né? A Dorothy queria voltar para casa, o Homem de Lata queria um coração, o Espantalho queria um cérebro e o Leão a coragem. Basicamente esse é o resumo da história. Sem spoiler no caso, né? Mas eu acho que também não tem como não ter spoiler, porque, como eu disse, todo mundo já conhece essa história, porque é uma história de 85 anos atrás. Não só 85 anos atrás, o filme é de 85 anos atrás, mas os livros do Mágico de Oz existem há muito tempo. O livro não é um único livro, é uma série de livros onde contam várias partes da história, e o filme ele fez apenas a adaptação de um livro. Porque a MGM ela só teve direito a um dos livros, eles adaptaram esse livro, que se tornou um clássico. E quem retinha direito aos outros livros era a Disney, na época, onde eles também fizeram um filme, que seria o Fantástico Mundo de Oz. Esse filme, ele, tipo assim, ele não teve a mesma repercussão que a outra. As pessoas esperavam de uma coisa, mas ele não entregou a mesma coisa que o clássico, né, de 39, porque ele vinha com uma pegada um pouco mais sombria. Não agradou muitas pessoas. O filme já começa com a Dorothy sendo levada para o hospício para fazer tratamento de choque. Acho que é uma parada meio pesada para as crianças assistirem na época. Não só isso, mas tem introdução de novos personagens e personagens um pouco mais sombrios, personagens um pouco mais bizarros, onde as pessoas não estavam acostumadas, não estavam fazendo essa ligação com a fofura, os brilhos e as luzes e tudo mais que tinha no clássico de 39. Então não foi muito difícil das pessoas fazerem essa associação.
de um filme que um filme seria a continuação do outro, mas enfim. Ambos vêm aí dessa linhagem de histórias dos livros clássicos. E voltando para os livros, voltando para Wicked também, Wicked é o livro que foi escrito por Gregory Maguire, que se inspirou na história do filme para poder criar ali o livro e fazer uma história de origem para Elphaba, que cá entre nós é a personagem mais icônica do filme, não é mesmo? Toda a simbologia de uma bruxa clássica, né? Para quem acompanha meu podcast desde o início, quando eu fazia muito só áudios, sempre falei muito de bruxas, eu sempre gostei muito dessa temática de bruxas, né? É uma coisa que me interessa bastante. Origem das bruxas, tipos de bruxas e tudo relacionado a isso, tipo, me fascina bastante. Tudo com essa temática de bruxa é muito atraente pra mim, sempre foi, eu acho que desde criança eu sempre tive essa atração pela figura da bruxa, sabe? Essa figura mística, essa parada de magia. A Elphaba, que no caso não era a Elphaba na época do filme, era só a bruxa chamada Oeste, ela meio que era aquela personagem, tipo, interessante. Uma bruxa verde, estranha, nariguda, queixuda, tava ali querendo pegar a menininha pra arrancar os pés dela, basicamente, pra tirar o sapato da irmã. Sempre me atraiu bastante a figura da Elphaba. E esse livro, ele conta a história de origem dela, o que é muito interessante. Ele adaptou de uma forma muito interessante. Ele não segue completamente ali a fórmula original dos livros originais, porque nos livros de O Mágico de Oz, a Elphaba não é descrita como verde. Isso foi uma adaptação para o filme, para o cinema. E, obviamente, ela foi colocada em Wicked, né? Já que o Wicked ele veio dessa adaptação do filme. Explica o motivo pelo qual a Elphaba é verde. No livro tem uma explicação de uma forma, no musical tem uma explicação de uma forma diferente, mas ambas remetem basicamente à mesma coisa. A Elphaba, ela nasceu verde devido à traição da mãe dela. O pai dela, no livro, ele é descrito como um clérigo, que seria mais ou menos um pastor. Mais ou menos não, acho que o clérigo deve ser tipo algo como um pastor. E ele era um pastor viajante, onde ele passava muitos dias fora de casa. E nessas viagens, a mãe da Elphaba ia fazer umas brincadeirinhas, né? E apareciam homens lá na casa dele, e um desses homens poderia ser o pai da Elphaba. E como um castigo, a menina veio com o tom de pele verdeado. Esverdeado ou verdeado, não sei qual a pronúncia correta. Mas, enfim, ela veio com esse tom de pele, assim, diferente, meio que como um castigo. Isso é dito no livro e fica, tipo, meio em aberto, entendeu? Quem seria o pai da Elphaba, já que não é o clérigo, né? E no musical já é totalmente diferente, já conta que o mágico seria o pai dela, já traz toda aquela história e tal. No tanto, um exemplo de coisas diferentes do livro para o musical. No livro é citado o irmão mais novo da Elphaba, né? Ela não teria só Nessa Rose como irmã. O filho que fica com o pai, que realmente é filho do... supostamente, né? Porque que essa mulher era, meu filho, a gente não sabe se era dele mesmo. Meio que dá pra entender de que realmente é o único filho ali do pastor. Mas a Nessa Rose também, ela não era filha do cara, ela é filha também de um amante, né? Sendo que era um amante que ficava ali, que estava hospedado na casa deles com o marido sabendo, mas ele não sabia que o cara pegava ali a mulher dele. Nessa, ela não é cadeirante. Ela é uma pessoa que não tem os braços no livro, sendo que o musical já adaptou ela como uma pessoa cadeirante para poder fazer a parada do sapato e tal e tudo mais, e para fazer essas ligações. Então, tipo, para acontecer algumas ligações que dessem certo no musical, eles adaptaram alguns personagens. Por exemplo, o musical, ele foca muito na amizade entre a Elphaba e a Glinda, sabe? Aquela história de amor entre as amigas, aquelas que se odeiam e tal e tudo mais. Foca também numa história de amor ali entre o Fiero e a Elphaba, sendo que no livro eles chegam a ter uma relação e tal e tudo mais, sendo que o Fiero no livro, ele é um personagem secundário e no musical ele se torna um dos personagens, assim, principais, sabe? Que é uma coisa que não acontece muito no livro, já que o livro ele foca realmente muito na história pessoal da Elphaba, o crescimento da Elphaba, o desenvolvimento da Elphaba em si. E tem diferenças, por exemplo, na Glinda, né, /Galinda,
que no livro ela é uma menina que basicamente ela fica correndo atrás da aprovação das pessoas o tempo todo. No musical já não é tanto assim, ela já é vista como uma menina mimada, onde ela consegue tudo e, tipo, ela quer realmente a atenção das pessoas, né? Mas ela não tem, tipo assim, a necessidade enorme de se provar para as pessoas, sabe? Porque ela é maravilhosa e todo mundo ama ela pelo jeito que ela é. E o musical traz essa Galinda. E no livro não, no livro já traz uma Galinda meio, sabe, que fica o tempo todo correndo atrás de outras alunas para poder se provar maravilhosa, querer fazer parte de algumas coisas, entende? Não tipo correndo atrás, né, porque eu acho que foi um pouco exagerado falando isso, mas ela quer se fazer presente, sabe, ela quer se impor perante aquela sociedade, porque ela quer ser vista, entende? Ela tem a necessidade de ser vista. E a Galinda do musical não, ela não tem necessidade, porque ela já é vista. Então ela já sabe que ela é amada, ela já sabe que ela vai ser adorada. Ela não se esforça tanto pra isso. Um outro personagem também que é muito interessante a adaptação dele é do Boq. Já que o Boq, ele é esse personagem que é apaixonado pela Galinda. A Galinda, ela tem essa troca também de nome, de Galinda pra Glinda, sendo que a troca do nome da Glinda, no livro, ele vem de uma forma, assim, um pouco mais trágica. O Dr. de Lamonde, que é aquele bode, aquele professor que é um bode, ele é morto no livro. Ele não é só, tipo, preso. O livro, ele é um pouco mais trágico, sabe? Ele é um pouco mais adulto, ele tem camadas mais obscuras. E o musical, ele traz tudo de uma forma mais alegre, mais suave. O musical, ele funciona bastante, ele atraiu muito as pessoas por isso. Ter conseguido fazer essa adaptação de uma forma mais suave, uma forma mais branda, que conta a mesma história, né? Consegue pegar ali muitas das ideias, muitas das discussões que, de fato, é trazida no livro, mas de uma forma que não deixa tão distorcido, mas também não deixa tão igual. E não fica muito longe da realidade que está sendo narrada ali naquela história do livro. O Delamonde, ele é morto, e a Glinda, ela tem essa parada de querer trocar o nome porque ela vê isso como uma forma de homenagear ele. Porque ele não conseguia pronunciar o nome dela, né? Ele não conseguia pronunciar Galinda por conta do sotaque dele, né? Por ele ser um animal. Eles tratam muito dessa parte de discriminação, sabe? De pessoas. O livro, ele é muito rico, né? Tanto o livro quanto o musical, ele é muito rico desse assunto de preconceito, de discriminação, de divisão social, de muito dessas coisas, né? O livro, ele pega de uma forma mais incisiva, sabe? Uma forma mais, tipo, bruta. Lá em Oz existem dois tipos de animais, né? Que existem os animais e os animais com A maiúsculo. No caso, os animais com A maiúsculo são aqueles que têm o dom da fala, aqueles que conseguem falar. Falam normal como os seres humanos, né? Como os outros seres. No caso que não dá pra chamar de seres humanos, porque eu não sei se todos ali em Oz são humanos. Mas os outros seres, eles conseguem falar como os outros seres que habitam Oz. Nisso, no reinado... Não acho que no reinado, né? No caso, seria no governo do mágico. Ele meio que se torna um ditador, onde ele começa a perseguir estes animais. Onde uma frase que é dita... tanto no livro quanto no musical, que é: os animais são para ser vistos, não ouvido. É uma frase que deixa bem explícito o contexto político ali que eles querem abordar. Querem que os animais ajam como os animais deveriam agir no mundo onde o mágico veio. Meio que é o plano do mágico, sabe? De implantar essa ditadura. Então a Glinda, como uma forma de homenagem, ela troca o nome dela de Galinda para Glinda, né? Ela tira o G, ela tira o A, né? O G fica mudo, que é uma frase que eles falam também muito no musical e também tá no filme, que é uma piadinha ali, pra fazer essa homenagem pra ele e tal, tudo mais. Então, tipo assim, aí voltando pro Boq. Nossa, eu dei uma volta do caralho, né? Eu sei. Mas, enfim. O Boq, ele é apaixonado pela Galinda porque a Galinda é aquela figura, sabe? Superficial, que quer ser bonita, que quer ser maravilhosa, que quer ser fodona, quer ser amada por todo mundo. Então, tipo assim, ele é encantado por ela até ali, até a Galinda, que é uma frase que também ele fala, dá a entender isso, né?
Que, tipo assim, ele era apaixonado pela Galinda, não pela Glinda, porque a Glinda se torna uma pessoa diferente. A Glinda se torna uma mulher um pouco mais madura, inteligente, não tem como falar muito, porque eu acho que ela não é inteligente, entendeu? Ela não é, não é o forte dela, sabe? Não é descrito ali no livro que não seria o forte da Glinda ser inteligente. Ele não consegue sentir as mesmas coisas que ele sentia pela Glinda, por mais que as duas sejam a mesma pessoa, só mudou o nome. E não existe esse romance da Nessa Rose, sabe? Não existe toda a história da continuação do parte 2 do Wicked. Porque a gente no cinema, a gente vai ver a parte 1, né? A parte 2 ela vai sair no ano que vem. E vai explicar algumas coisas para poder fazer essa ligação com o filme. Eu acho que o musical ele tem muito de fazer uma ligação direta com o filme. Tanto que no começo do filme, mostra ali a Dorothy com os amigos andando pela estrada de tijolos amarelo, indo em direção ao mágico. E o filme ele meio que começa, o musical também, ele começa com a Glinda descendo numa bolha de sabão e contando ali, e anunciando para todos que a bruxa meu Deus, esqueci de onde que ela é. Enfim, a bruxa foi morta. Eu acabei de ver o filme e eu tô totalmente perdido. Que a bruxa foi morta, sabe? Então ela meio que conta ali pro pessoal. Ela anuncia pro pessoal que a bruxa foi morta e o filme começa assim. O musical também começa dessa parte, até ela começar a contar como que ela conheceu a Elphaba, né? Que é uma diferença do musical para o livro, né? O musical, ele meio que parte como se fosse num ponto de vista da Glinda, né? Ele se inicia a partir de um ponto de vista da Glinda, e o livro não, é completamente o ponto de vista da Elphaba, no tanto que o começo do livro é bem diferente do começo do musical. Uma outra diferença presente também no livro em relação ao musical é que, sim, a Elphaba morre. Ele meio que um martírio e tal, tudo mais. Não tem esse final feliz, o seu final é otimista que o musical traz pra gente, sabe? De que ela não foi morta, que tudo passou de um plano ali da Glinda com o Fiero, pra poder a Elphaba fugir com o Fiero e viverem felizes pra sempre. A Elphaba, ela vai com Deus mesmo. Em musical, como eu falei, tenta trazer uma vibe otimista, uma vibe amor, uma vibe amigos, entendeu? E a amizade vence tudo, o que não rola muito. No livro não, no livro é uma parada de dor, ela descobrindo as coisas que o mágico fazia, a Elphaba fica muito puta, o pessoal tava falando na internet que ela virou comunista e os caralho. Ela vira uma rebelde, ela vira uma fugitiva. No musical ela meio que também vira, mas no livro é tipo uma coisa mais pesada, sabe? Uma coisa que ela tem que ficar fugindo, ela se enfia num convento. Pô, tem uma parte que é um spoiler muito grande, eu não queria contar. Meio que perde um pouco Eu já contei vários spoilers aqui, né? Eu prefiro não comentar muito pra poder não falar besteiras aqui e depois as pessoas entenderem de uma forma diferente e falar assim, Robin Narak falou Eu falei assim, então, é melhor não inventar muita coisa, tipo, falar muitas coisas além, sabe? Porque essa parte eu realmente explicitei isso. Porque no livro tem o que seria a segunda parte do musical, a parte é muito cortada, sabe? Por exemplo, a relação da Elphaba com os animais, esse percurso que ela tá fazendo, né? Num determinado momento ali da vida dela, que ela tá meio que foragida ainda, ela tá, tipo, salvando animais e meio que adotando eles, e quando vê, ela tá basicamente o próprio Dr. Dolittle, sabe? Um monte de bicho em volta dela. E ela tem essa parada de salvar realmente os animais, como ela fez com o leão. Ela salva o leão covarde ali numa das aulas, onde eu já joguei aqui um spoiler também, pra você que não sabia. Gente, muitos dos personagens ali supostamente se tornam os personagens do Mágico de Oz, que é uma coisa que não faz muito sentido. No livro não explora dessa forma, mas no musical explora pra poder fazer essa ligação, como eu falei. Eles sempre tentam fazer essa ligação. O livro ele não foca muito nessa ligação, mas tá ali. E o que vocês podem esperar para quem ainda não assistiu o filme, ou para quem não sabe se vai assistir, ou tá interessado, mas fica naquela, ou vai esperar sair nos streamings? O filme é muito bom, é de uma qualidade muito boa, roteiro muito bom, ele segue muito a história do musical, ele tem ali aquelas nuances, sabe, de seriedade que um filme consegue trazer, né? O musical, ele tem aquela parada de ser mais enérgico, ser mais alegre, ser mais
cativante para poder atrair as pessoas. E o filme ele não tem tanto essa obrigação. Ele consegue passar a informação de uma forma mais séria, sabe? Ele não precisa focar muito na alegoria e tal, tudo mais. Por mais que seja um musical, por mais que tenha números de dança, números de canto, né, aqueles clipezinhos basicamente dentro do filme, onde eles cantam e tal, e dançam e fazem tudo aquilo. Mas ele consegue trazer também informações mais faladas. O musical não, ele tem que ter, tipo, mais canções do que falação, né? O filme não, ele já consegue introduzir bastante falação e tacar entendeu? Umas cenas musicais ali pra poder falar, isso aqui é um musical, galera. E eu acho que essa é a diferença. Eles conseguem mesclar entre a seriedade do livro e a alegoria do musical. O filme ele consegue encaixar esses dois de uma forma perfeita. Não fica chato, não fica uma coisa maçante, não fica uma coisa, meu Deus, tá cantando sem motivo. Não, eles têm um motivo para cantar ali, as músicas eles contam a história, faz parte da história do filme, como um musical. Não é a mesma coisa que fizeram com basicamente o que? Coringa, que não são músicas originais do filme, são músicas já lançadas que enfiaram no filme para tentar continuar uma história que não tem como. Eu acho que o musical ele funciona mais quando a música ela é feita para aquela cena, ela é escrita para aquele momento. E o Coringa ele não seguiu muito essa vibe. Entendi que era uma parada da cabeça dele e era tipo fazer alusão, essa música encaixaria otimamente com este momento e tal, tudo mais, sendo que não funcionou. Porque isso funciona na nossa cabeça, quando a gente tá em casa lavando uma louça, fazendo uma coisa assim. Agora, assistindo um filme, você fica, caralho, que bagulho maluco. Aí você fica pensando, será que eu faço isso também? Porque eu acho que eu sou meio maluco. Enfim, não vou ficar falando de Joker aqui, porque o assunto não é esse. Mas o filme, ele é ótimo, ele traz, tipo, aquela sensação boa do filme O Mágico de Oz. Então você consegue assistir de uma forma muito tranquila, sem desgostar de nada, sem encher o saco de nada. É bem interessante. Pra você que gostou do musical, eu nunca assisti um musical ao vivo, o Wicked, mas eu já vi vídeos na internet, tipo, já vi vídeos muito, 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 muito antigos. Assim, quando ele começou a estourar, assim, lá pra muitos anos atrás, eram uns vídeos todo cagado que tinha no YouTube. O YouTube não era do jeito que é hoje em dia, né, com anúncio de, tipo, 30 minutos pra você conseguir pular a porra de um anúncio, e quando você pula, entrar logo outro em seguida, e é um inferno. Essa época boa do YouTube, sabe? Quando não tinha tanta propaganda e você conseguia assistir uns vídeos cagados que o povo gravava e jogava lá. Eu assisti a parte 1, né? A parte 2 eu não... na verdade eu não sabia nem que existia. Mas recentemente, todo esse boom de novo da história, por conta das protagonistas e tal, eu consegui achar vídeos na internet que tinha a parte 1 e parte 2, e você consegue entender toda a história, consegue ver os atores, a cara dos atores, expressões dos atores, trejeitos, e tipo, muito bom, achei muito maravilhoso. E se eu tiver a oportunidade de assistir a peça, eu vou assistir sim, porque eu achei muito incrível, e o filme ele segue muito disso também, né? Ele consegue trazer ali um entretenimento ótimo. Eu queria falar também de algumas coisas, assim, dos bastidores do filme Mágico de Oz, que eu acho, tipo, muito interessante em relação a tudo que aconteceu no set de filmagem desse filme. Esse filme, ele teve ali um total de, acho que, 5 diretores. É um filme que muita gente rodou ali nas produções, e muita gente mexeu, e 10 roteiristas, onde eles colocavam coisas diferentes o tempo todo no filme, o filme mudava, e os atores estavam ali meio que esgotados. A Judy Garland foi uma das pessoas que mais sofreu ali. Ela teve traumas, assim, basicamente para a vida toda. Falam que ela passou a usar drogas a partir dali, mas ela já usava um pouco antes. E eu acho que as gravações desse filme ele só piorou, né? Ela usava opioides para poder se manter ali ativa, para poder gravar. Eram mais de 16 horas, no caso, né? De gravações, assim, diretas. E ela tomava opioide para poder se manter magra e também para se manter acordada, para poder conseguir gravar, e barbitúricos para poder dormir, e dormia poucas horas, e logo em seguida já acordava de novo para poder fazer as gravações de novo, e tomava opioide novamente ali para poder se manter acordada, e era uma parada muito doida. Não era lente, né, na época que falava, mas eles botaram, tipo, paradas no dente dela para que parecesse menor. Ela tinha 16 anos na época, se eu não me engano, e ela tinha que
parecer uma criança, porque a Dorothy, no caso, é uma criança. Queriam manter ela, na verdade eles não queriam ela, eles queriam uma criança. Queriam a voz dela, sabe? A voz dela seria muito importante pro filme. Por ela ser uma ótima cantora, ela sempre se destacou muito pela voz que ela tinha na época. Então eles tentaram meio que adaptar ali o corpo dela, ela usava espartilhos onde exprimia o corpo dela, onde ela parecesse menor, sabe? Pra esconder os seios, esconder o formato do corpo, pra que ela parecesse uma criança. A parada no dente também era pra isso. Pra que ela parecesse uma criança e, tipo, não parecesse dentes de fumante, né? Porque ela já fumava bastante nessa época. Não só ela, mas como outras pessoas também no set de filmagem sofreram muito, sofreram envenenamento e problemas de pele seríssimos. Por exemplo, o ator que fez o Homem de Lata, ele teve envenenamento pela aspiração do pó que usavam para poder pintar ele ali, o pó prateado que pintavam ele. Ele inalou aquele pó e teve infecção nos pulmões, onde teve que ser internado ali, teve que ser levado para o hospital às pressas para poder não morrer. A atriz que fez a Elphaba não, no caso ela fez a Bruxa Má do Oeste, ela também teve problemas de pele por conta da tinta que usaram para poder pintar ela. A tinta tinha chumbo na época, as tintas, as maquiagens, né, eram feitas de chumbo. Isso prejudicou muito a pele dela e tem um certo momento no filme, basicamente todo mundo acho que já conhece essa cena, que é quando ela vai desaparecer, aí sobe uma cortina de fumaça e uma explosão. Essa explosão, ela acontece de forma adiantada antes da atriz descer, tipo, um alçapão que tinha ali embaixo dela, sabe? Então, antes dela descer o alçapão, a parada meio que explode, né, de fogo, e esse fogo queima ela, porque como tinha chumbo na maquiagem que tava nela, então, tipo, ela teve queimaduras de 3º grau no rosto, nas mãos, e foi nossa, foi uma coisa absurda. Tipo, era muito doido, muito doido. Os sets de gravações, tipo, tinham muitos anões. E esses anões, eles passavam a mão na Judy Garland, eles passavam a mão por baixo do vestido dela, colocavam a mão. Uma coisa tenebrosa, eles iam bêbados gravar, né? Falam, né? Que eles iam gravar embriagados e muito loucos. Você vê eles muito animados no filme. Meu filho, aquilo ali é cachaça pura. Tem cenas que você vê que tem anões que parecem ser crianças, mas outros realmente são anões, sabe? Homens de 40 anos, 30 e poucos anos. Não só eles abusaram dela, como os próprios produtores. E também, o dono da produtora também abusou dela. Ele falava, tipo... era uma coisa ridícula. Ele falava que ela cantava com o coração. E nisso, quando ele falava do coração dela, ele colocava a mão no coração dela. E onde ficava o coração dela? Aqui. No seio dela. Ele botava a mão no seio dela e falou assim: você canta com o coração, Judy. Ficava com a mão no peito dela. Numa menina de 16 anos. Cara, é uma parada muito bizarra. Os bastidores desse filme é um dos bastidores mais tenebrosos da história. Até hoje, é um dos bastidores que tem os piores relatos do mundo, onde aconteceram as piores coisas do mundo com as pessoas, onde basicamente quase todo mundo ficou doente. Basicamente todo mundo morreu de alguma forma muito trágica, muito bizarra e muito triste, né? Todos sofreram. Devido à grande iluminação do set também, o pessoal, tipo, morria de calor, quase infartava, sabe? Por conta do calor extremo que eles passavam. Imagina o cara que se fantasiava de Leão Covarde. O ator que era o Leão Covarde, ele sofria muito porque aquela roupa foi feita com couro de leão de verdade. Imagina o calor daquilo. O bagulho não foi bem feito, o bagulho fedia pra caceta e provavelmente era capaz dele ter pego até uma sarna, né? Se não pegou uma sarna ou alguma doença relacionada. Porque ele estava em contato direto com a pele de um animal morto que não foi tratada de uma forma decente. Já estava errado por ser uma pele de animal, né? Mas naquela época, né? Nos anos 30, não tinha essa parada de politicamente correto. Então, usaram sim o couro de um leão de verdade para poder fazer aquela fantasia e falavam que fedia muito. Muito, 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 muito. Ah, e outra coisa, se você estiver achando que você tá Oz mágico e poderoso aqui, não espere não, galera, porque esse filme, ele não é ruim, sabe? Mas ele foge basicamente de tudo que ele te conhece sobre o Weeknd, né? Então eu acho que não é uma boa referência. Apesar da Elphaba da Mila Kunis estar maravilhosa, porque ela tem uma cara de capeta que eu fiquei, gente,
Que bruxa é essa? Fiquei apaixonado pelaquela bruxa. Mas não entra aqui, né? James Franco, né, galera? Né. E é isso, gente. O Weekend já é um sucesso. Ele tá recebendo críticas super positivas, tanto do público quanto dos críticos. Não tem mais nada do que ele te esperar de pior desse filme, porque ele realmente entregou bastante. Olha, tem cenas muito emocionantes. A Cynthia Erivo, ela tá maravilhosa. A cena que eles descreveram do voo da Elphaba ser perfeita, com certeza está perfeito. Tá uma das melhores cenas do filme, sabe? Tá tipo lindo, 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 lindo demais. Meu olho lacrimejou, acho que de todo mundo lacrimeja. Quando eu assisti o musical, olha que eu assisti em casa pelo YouTube. Quando ela começa a cantar, sabe? Aquela cena maravilhosa. Eu lacrimejei. No filme, assistindo também, lacrimejei da mesma forma. Achei incrível, gente. Incrível. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir no cinema, assista no cinema. Se quiser esperar sair no streaming, assista no streaming. Mas não deixem de assistir, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.